pessoas que não conseguem simplesmente ir para tribunal, porque não têm dinheiro para isso e também não lhes é dado apoios judiciais. Agora, aquilo que nós sabemos é que esse é um dos principais ataques daquilo que tem sido o poder. Nós já tivemos várias reuniões na Assembleia da República com responsáveis dos partidos que estão ligados ao poder, independentemente de quais sejam, e nos dizem precisamente que são as pessoas que têm que chatear os sindicatos, são as pessoas que têm que meter os processos em tribunal, são as pessoas que têm que se mexer para falar com o patrão, para ter direito aos direitos que estão consagrados na lei. E aquilo que nós respondemos é que nós achamos que de facto as pessoas têm que se movimentar, mas é absolutamente inclassificável remeter as pessoas que já estão em dificuldade para quase uma terra sem lei em que elas é que vão ter que andar atrás da pessoa que lhes roubou o salário ou que lhes roubou o contrato. Portanto, é o Estado que tem que garantir que os tribunais funcionam, que são céleres, que os processos de Tribunal de Trabalho são dos processos mais fundamentais que uma sociedade tem e, portanto, não podem demorar 2 anos, não podem demorar 3 anos. E as custas judiciais, em casos de trabalho, tendo em conta o perfil de salários que Portugal tem, não, se existirem, têm que ser absolutamente marginais. Não podem impedir ninguém de recorrer à justiça. E não é isso que hoje acontece. Portanto, nós estamos em batalhas jurídicas em situações concretas, com trabalhadores, com conjuntos de trabalhadores, mas a pressão tem que ser para que a lei seja aplicada a partir das instituições que existem. Portanto, os tribunais vão ter que funcionar, a ACT vai ter que funcionar e vai ter que acabar o clima de impunidade que existe em Portugal da parte das entidades patronais. Não é? As entidades patronais, neste momento, algumas devem muito dinheiro à Segurança Social, são o principal devedor à Segurança Social, devem mais de 6 mil milhões de euros à Segurança Social, devem dinheiro aos trabalhadores. Bom, e aparentemente continuam, o Estado pelo menos continua a conviver bem com isso, e os tribunais, e a ACT, e as instituições que deveriam zelar pela justiça laboral em Portugal e social, não é? Paula, não sei se já estiveste nessa situação de um falso recibo verde, mas de facto nos últimos tempos tem ganho uma visibilidade muitíssimo grande esta problemática, nomeadamente porque essas situações existem também e muitas vezes até em maior quantidade, de uma forma mais flagrante em organismos públicos, portanto contratações da administração pública. Têm chegado cada vez mais situações dessas? Qual é o tipo de conselhos que vocês dão? Esta questão de congestionar os tribunais com ações de falso trabalho independente, etc., foi pensada por vós? Foi alguma vez posta em prática? Eu acho que há vários passos que podem ser tomados e isso depende, claro, de cada um de nós. É muito complicado pedir a alguém que de facto faça uma queixa na ACT se não tiver meios de sobrevivência para o fazer, porque não é uma coisa que seja propriamente barata. Eu de facto já trabalhei como falso recibo verde, trabalhei 5 anos numa multinacional portuguesa que prefiro não nomear, só que na altura não tinha consciência que era um falso recibo verde, porque de facto isso acontece muito na sociedade portuguesa, as pessoas não sabem o que é que um recibo verde significa. Um recibo verde é um trabalhador independente, portanto é quase um empresário em nome individual. E neste sentido é importante mencionar uma questão. Eu recebi ontem em minha casa os censos de 2011. Existe uma pergunta nos censos, a pergunta 32, que pergunta ao cidadão de que forma é que ele exerce a sua profissão. E depois tem uma pequena indicação que, caso este cidadão trabalhe a recibos verdes, estando recibos verdes entre aspas, mas tenha, contudo, subordinação hierárquica, local de trabalho definido, horários a cumprir, este cidadão deverá indicar-se como trabalhador por conta de outrem. Isto é mentira. Um falso recibo verde é, de facto, um trabalhador com subordinação hierárquica, com local de trabalho definido, com horários a cumprir, tem todas as responsabilidades dos seus colegas com contrato, mas não tem os mesmos direitos que esses colegas com contrato. Ele pode ser despedido a qualquer momento, não recebe 14º mês, não tem direito a baixa, não tem direito a subsídio de desemprego caso seja despedido, e os censos vêm branquear esta situação laboral do país. 9 em cada 10 recibos verdes são falsos recibos verdes, portanto será muita gente a trabalhar a recibos verdes. Esta indicação clara para se definirem como trabalhador por conta de outrem vem branquear a nossa sociedade laboral.
e esta definição vem criar a ideia de que, de facto, em Portugal há pessoas que têm estes direitos todos que eu defini, quando na realidade não têm acesso a eles. O que nós estamos a pedir nesta situação que as pessoas façam é que enviem e-mails para o INE a queixarem-se. Acho que neste momento será o primeiro passo a tomar. Então, tu crees que é uma forma, manifestamente uma forma de camuflar as situações de falsos recibos verdes e uma forma também de diminuir as estatísticas daquele que é a verdadeira realidade dos recibos verdes em Portugal? A situação de recibos verdes nem sequer surge mencionada. Portanto, eu se trabalhar a recibos verdes, mesmo que seja um recibo verde enquanto trabalhador independente, eu não tenho a oportunidade de escolher que sou um recibo verde. Portanto, à partida, é um falseamento da situação laboral. Paula, uma questão de Ana Nunes. Ela diz que viu pela primeira vez uma manifestação de protesto apartidária ter maior dimensão que um protesto sindical e pergunta se acham que no dia 12 de março deram uma lição aos sindicatos. Acho que não. Acho que nós não estamos numa luta para ver quem é que consegue trazer mais pessoas à rua. Nós quisemos, de facto, demonstrar que este tema é transversal a toda a sociedade, não é de esquerda, não é de direita, não é só meu, não é só do Rui. Todos os portugueses são de alguma forma afetados por isso e acho que foi isso que a manifestação apartidária permitiu demonstrar. Porque ao não estar ligado a nenhum partido, permitiu que, ou a nenhum sindicato, permitiu que todos os cidadãos se sentissem tocados e percebessem que a precariedade não está ligada necessariamente à luta da direita ou da esquerda. A precariedade tem de ser tomada nas mãos de todos nós e só assim é que a podemos combater. Tens algum comentário a acrescentar? As noções fundamentais, acho que os movimentos sociais criam espaços que muitas vezes permitem acabar com as desconfianças que as pessoas têm umas das outras, não é? É muito fácil existirem generalizações sobre os sindicatos, sobre os partidos, mas também sobre os movimentos, não é? Sobre os próprios movimentos, há generalizações muitas vezes. E aquilo que foi criado e que está a ser criado é um espaço, ou vários espaços, que permitem que várias pessoas se encontrem e que de futuro tenham muito mais condições para estar mais juntas e, portanto, que haja protestos apartidários que continuem a ter muita gente, porque já agora um protesto sindical não é um protesto partidário. Não é? As pessoas é que têm, por vezes, alguma facilidade em dizer que determinada coisa está mais próxima desta ou daquele. Mas, enfim, não deixam de ser apartidários por isso. Agora, o movimento social está nitidamente a dar passos de criação de espaços muito interessantes que permitem às pessoas facilitar o encontro. E isso é muito interessante e é uma novidade muito interessante nos últimos anos. Paula, uma pergunta que veio diretamente dirigida a ti, Nádia Espinha. Ela diz que participou na manifestação da Geração Arrasca e que também vai participar na manifestação do próximo sábado da CGTP, portanto, dia 19. E pergunta-te por que não apelar à Geração Arrasca para que se junte a esta manifestação, para impulsionar e para dar mais força a esta luta. O apelo foi lançado. Todos nós vamos participar na manifestação da CGTP, embora não enquanto o protesto da Geração Arrasca. Vamos todos participar enquanto cidadãos, porque foi isso que temos vindo a advogar desde o início, que é importante que os cidadãos saiam à rua e se façam ouvir. E nós, enquanto cidadãos, vamos participar na manifestação dia 19 da CGTP e vamos querer que a nossa voz seja ouvida também. Concordas com a importância de estar presente no próximo sábado, dia 19? Os Portugueses Inflexíveis tiveram presentes em todas as grandes manifestações organizadas pela CGTP desde o início e, portanto, neste momento já marcámos um ponto de encontro, e se me permitem, às 14h30, em frente ao Fórum Picoas, no metro Picoas, ali junto à PT, e é um espaço que foi combinado com a CGTP e é aberto, apesar disso, é aberto a todos os movimentos, a todas as pessoas que queiram aparecer e se juntar àquela parte do percurso que vai ser dinamizada pelos trabalhadores precários, pelos movimentos e pelos imigrantes, pelos trabalhadores informais, a comunidade LGBT, enfim, quem quiser aparecer é bem-vinda e penso eu que não somos só nós que agradecemos e que queremos que as pessoas apareçam e que digam de sua voz aquilo que é preciso ser dito.
Rui e Paula, uma última questão que vos é dirigida, de Júlio Sousa. Ele pergunta, com um cenário de eleições antecipadas e a provável vinda do Fundo Monetário Internacional, portanto o FMI, com mais cortes e mais precariedade, que mensagem de esperança é que as novas gerações podem dar ao país? Bom, as pessoas em Portugal estão habituadas a cortes sucessivos há vários anos. Aquilo que eu penso que deve ser feito já é desdramatizar a vinda de qualquer FMI, não porque seja bom a vinda do FMI, mas porque as pessoas vão ter medidas gravosas, quer venha o FMI, quer não venha o FMI e continue o governo a tomar as medidas que tem tomado. Portanto, aquilo que é preciso que as pessoas tenham noção é que a resposta que pode ser dada e que pode transformar as medidas da economia e que pode transformar a política é feita pelas pessoas e, portanto, só mobilizações muito grandes e contínuas é que pode alterar uma relação de forças que é desigual para com a maioria das pessoas. E por isso, aquilo que nós dizemos é que nós estamos disponíveis e estamos convictos que a luta de quem quer ter dignidade no trabalho vai continuar, quer seja com o FMI, quer seja sem o FMI. E a verdadeira batalha passa por obrigar aqueles que são privilegiados, verdadeiramente privilegiados da sociedade, a contribuir de forma absolutamente determinante e decisiva para que as outras pessoas não fiquem na pobreza e cada vez mais não vivemos num país que associa o trabalho à pobreza, que associa o trabalho a baixos salários e a poucos direitos. Portanto, nós estamos dispostos a continuar a luta e vamos certamente fazê-la com ou sem FMI em Portugal, porque as condições são essas que temos neste momento e, portanto... Fala. Portanto, eu acho que, no sentido do que o Rui disse, é importante reforçar movimentos cívicos, criar movimentos cívicos, sair à rua e mostrar que há descontentamento. A beleza da democracia é que nos permite isso, é que nos permite lutar pelos nossos direitos, permite-nos dar ênfase ao nosso descontentamento e permite-nos manter, e neste caso em Portugal será mesmo manter, os direitos que já existem através da manifestação, do protesto. E é isso que as pessoas não podem esquecer nunca, é que passa por elas manter os direitos que têm e passa por elas criar novos direitos, se assim o entenderem. Sim, sim, só uma nota muito com rápida, certeza, só dizer Rui. que as eleições, e como a Paula disse, é um fator muito importante da democracia e é também um momento para que todas estas forças vivas da sociedade que têm estado a mobilizar-se exijam concretamente medidas imediatas para a resolução do problema das pessoas. É para isso que serve a democracia. Se houver medidas a serem aplicadas, já que se apliquem, se não existirem, que se criem, porque é para isso que as pessoas têm ideias, têm propostas, se juntam e, portanto, a democracia, os partidos, quem vai a votos, tem a obrigação de responder no imediato a estas pessoas que estão na rua. A cidadania participativa E exigente. de que necessitamos, exatamente exigente, que não se esgota apenas no voto, mas que também obviamente passa por aí, mas que é manifestada nas ruas. Damos então por terminada a nossa emissão em direto para o esquerda.net. Queremos agradecer a todos aqueles que assistiram a esta emissão e também que enviaram as suas perguntas. Eu creio que podemos ficar com uma certeza que o movimento não morrerá por aqui e que continuaremos a lutar por uma sociedade mais justa. Queremos agradecer, obviamente, a participação de Rui Maia, dos Precários Inflexíveis, e também de Paula Gil, uma das promotoras da manifestação de 12 de março. Muito boa noite. Obrigada.